Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas a esse episódio tão especial, não é, do Refluxo Cast. É um podcast voltado exclusivamente para temas relacionados com a doença do refluxo. Um podcast que tem o pensamento, o propósito, quando eu pensei nele, em trazer informações sempre numa linguagem bem tranquila, bem acessível às pessoas, para que eles possam entender. Um podcast que tem o objetivo de transmitir, ensinar, né, coisas relacionadas com a doença do refluxo. E esse podcast hoje ele é extremamente especial, porque é o primeiro evento do Refluxo Cast. E para que ele se tornasse mais especial ainda, eu trouxe, para que a gente possa bater um papo bem descontraído, um grande amigo, um grande cirurgião, para que a gente possa conversar a respeito de uma das possibilidades do tratamento da doença do refluxo, que é a cirurgia anti-refluxo. Então, seja muito bem-vindo, grande amigo, Dr. Luiz Fernando Evangelista. Muito obrigado, Eduardo. Realmente é uma satisfação grande estar participando disso logo na sua origem e de antemão agradecer e parabenizar você por essa iniciativa e que a gente possa ter uma boa conversa aqui sobre esse tema tão importante, tão relevante. Todo mundo conhece alguém, um parente, um amigo. Muitas vezes ele mesmo sofre ou padece dessa condição que é o refluxo gastroesofágico. Então, vamos lá tentar tirar dúvidas e esclarecer esse assunto. Então vamos lá. Doutor Luiz, como eu farei em todos os episódios, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir que o convidado se apresente. Diga quem é, onde trabalha, como fez a sua formação na cirurgia. Então, estamos aqui aguardando as suas informações. Pois não. Falar da minha formação, eu acho que tem que começar com a formação familiar, né? Eu acho que foi de onde veio minha inspiração para me tornar médico, para me tornar cirurgião, foi com meu pai. E foi um convívio durante uma vida inteira com meu pai que me inspirou para a medicina. E aí eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Pernambuco. E logo após o final do curso médico, eu ingressei na residência médica de cirurgia geral. E aí foram 2 anos de cirurgia geral. Logo após, a gente emendou com a residência de cirurgia do aparelho digestivo. Já na formação de cirurgia geral, a gente conviveu com esse tema do refluxo, e na de cirurgia do aparelho digestivo isso foi bem mais além, porque era muito mais focado. Ainda tive a oportunidade de fazer um mestrado também pela Universidade Federal de Pernambuco em cirurgia digestiva. Iniciei, inclusive, o doutorado e esse ficou pelo meio do caminho porque as tarefas do dia a dia me tiraram do meio acadêmico. Mas a gente está sempre com um pezinho lá dentro e a prova maior é a gente estar aqui. Perfeito, rapaz. Ó, aproveitando essa tua deixa aí, é, diga você assim, por que o refluxo? Primeiro que, na minha concepção, o refluxo é uma doença crônica, recidivante, extremamente impactante, né, no dia a dia das pessoas, né, tem uma gama de sintomas que realmente impactam na qualidade de vida da pessoa. E dentro do refluxo, né, que é uma patologia extremamente complexa e grande, você tem várias opções de tratamento, de abordagem do paciente. Uma dessas possibilidades, e que os clínicos, né, como eu, gastroenterologista, não descarta, é a possibilidade de encaminhar o paciente para um procedimento cirúrgico relacionado com a doença do refluxo. Logicamente, eu tenho o pensamento que a cirurgia anti-refluxo é um procedimento de exceção, podemos dizer dessa maneira, e você pode corroborar ou não.
E aí eu pergunto para você, vem a primeira pergunta, um checklist que eu fiz aqui, para que a gente possa discorrer a respeito disso aí. Para quem é a cirurgia anti-refluxo? Para quem ela é indicada? E se existem pacientes que são contraindicados para se submeter à cirurgia anti-refluxo? Vamos lá. Para que a gente entenda essa questão de quem está apto ou quem deveria receber o tratamento cirúrgico, é muito importante que a gente entenda a conceituação em si de refluxo, né? O nome, o próprio nome da patologia deixa isso bem, digamos, direcionado. Está falando em refluxo, é um fluxo invertido. Então eu sempre digo aos pacientes, o esôfago da gente começa na garganta, termina no abdômen, no estômago. E esse esôfago é um tubo que é uma via de mão única, ou pelo menos deveria ser uma via de mão única. A comida só deveria descer. Quando ela faz esse fluxo único, ok, a gente está saudável, a gente não tem queixa. Se qualquer conteúdo que está lá dentro do teu estômago volta para dentro do esôfago, faz uma via invertida, faz um refluxo, aí vai originar sintomatologia. Patologia. Então, quem é o doente que vai se beneficiar de uma cirurgia anti-refluxo? É aquele doente que tem o diagnóstico bem estabelecido de doença do refluxo e recebeu a indicação por conta de falha no tratamento clínico, ou porque ele não deseja o tratamento clínico, ou algumas outras nuances que com certeza a gente vai falar ao longo da nossa conversa. Segunda parte da sua pergunta em relação a quem é que não deve pensar em cirurgia anti-refluxo. Acho que esse paciente é aquele que não tem o diagnóstico adequado. Então, muitas vezes, o paciente não tem o diagnóstico adequado. Às vezes, ele sente lá uma queixa que ele pessoalmente associa a refluxo. Não teve uma avaliação adequada com o gastroenterologista e ele já chega pensando e ele já quer fazer uma cirurgia porque acha que é a solução definitiva. Esse é o doente que a gente não aconselha cirurgia para ele. Perfeito. Perfeito. O que acontece na prática clínica, né, que os pacientes eles chegam muitas vezes ao consultório já provenientes de outros colegas que tentaram fazer o tratamento clínico, a utilização dos inibidores de bomba, os famosos prazóis, e aquele paciente ele não consegue melhorar. E uma das coisas que eles perguntam, até no desespero mesmo, né, da sintomatologia às vezes abundante, é se eles têm a indicação do procedimento cirúrgico. E você colocou aqui em linhas gerais aquele paciente que precisa, mas quais são, extrapolando um pouco aí a minha pergunta, os pacientes devem evitar o procedimento cirúrgico? Existem esses pacientes, aqueles que, apesar da sintomatologia recidivante, intratável, entre aspas, será que esses pacientes eles devem evitar por algum motivo? Tá. A cirurgia anti-refluxo, esse conceito de cirurgia anti-refluxo, ela abrange mais de uma técnica operatória. A técnica operatória padrão e mais realizada no nosso meio, no mundo inteiro eu diria, é a cirurgia de funduplicatura. Ou seja, você pega o fundo do estômago, abraça o esôfago e faz uma aplicatura ali. Quando você faz essa aplicatura, esse estômago funciona como uma válvula pneumática, ou seja, toda vez que o estômago se enche, ele aperta o esôfago e evita refluxo. Como é de se imaginar, na hora que você aperta esse esôfago e evita refluxo, se essa válvula não for bem feita, ou se o paciente não tem uma contratilidade adequada, ele pode ter dificuldade de Esvaziar. fluxo. E aí, eu diria que como uma contraindicação e uma condição que a gente precisa sempre descartar no pré-operatório é saber se esse doente tem uma motilidade boa. Se ele tem um corpo esofágico que contrai bem e que leva bem o bolo alimentar,
ok. Se ele tem qualquer distúrbio de motilidade associado ao refluxo, isso não é incomum, você sabe disso mais do que eu, na sua prática clínica, certamente você vê esses casos. Então a gente deve passar longe da ideia de cirurgia, porque senão a gente vai trazer mais transtorno Sabe? do que benefício para esse É paciente. verdade. Você, teoricamente, você tira ele de um problema e acrescenta um outro problema que às vezes é Né? bem mais importante, né? Seguindo nessa linha de raciocínio, eu lhe pergunto o seguinte: existe algum sinal claro do paciente que chega para você encaminhado por um gastroenterologista ou ele chega para você por outros motivos e faz o questionamento? Existe algum sinal claro que você comente com esse paciente e faça a sugestão de que existe a possibilidade do benefício para esse paciente na terapêutica cirúrgica? Sim, a gente tem um grupo de pacientes que esses daí dificilmente vão alcançar um resultado satisfatório com um tratamento clínico isolado. E colocaria que o principal grupo é o paciente que tem a hérnia de hiato volumosa. Então, trazendo só essa informação, a hérnia de hiato acontece quando a transição do tórax para o abdômen, que tem um hiato, uma falhinha, um buraquinho por onde passa o esôfago, esse hiato está alargado. Se esse hiato está muito alargado, o estômago hernia para dentro do tórax, entra para dentro do tórax. Então, um órgão que é para estar dentro do abdômen, ele vai estar dentro do tórax. E dentro do tórax ele vai estar sujeito à mecânica ventilatória. E toda vez que o doente inspira, funciona como um fole que está puxando conteúdo de dentro do estômago. Perfeito. Então, esse doente que tem uma hérnia de hiato grande, por mais que você otimize tratamento clínico, que você coloque ele numa dieta, eu diria, espartana, que você otimize medicação, esse doente refluxa, digamos assim, usando esse neologismo, ele refluxa volume e não acidez somente. Então você neutraliza o ácido, você tira os irritantes gástricos, mas mesmo assim ele refluxa volume. E esse volume, só uma barreira mecânica é que vai impedir. E essa barreira mecânica é a cirurgia anti-refluxo. Perfeito. Então eu diria que dentre essas indicações iniciais, meio que incontestáveis, que o doente vai terminar caindo na cirurgia e se beneficiando dela, eu colocaria hérnia de Hernia hiato de de hiato. grandes proporções. Uma pergunta do ponto de vista prático, seguindo ainda nessa linha de raciocínio de quem se deve submeter a um procedimento. Imagine o paciente chegar para você e dizer que eu quero fazer o procedimento cirúrgico, uma vontade própria do paciente. Independente da situação dele, ele não quer mais gastar dinheiro com os prazóis, né, esse custo elevado que tem do tratamento. Ele, teoricamente, ele não tem uma indicação, porque não tem hérnia de hiato ou qualquer coisa desse tipo. Você leva em consideração esse fator, a vontade do paciente de querer. E aí, extrapolando, já está entrando até na tua resposta. Você conversa com ele, prós e contras, para que ou tire da cabeça dele a necessidade da cirurgia ou a indicação, ou reforce ainda mais a vontade do paciente. O que é que você acha sobre esse aspecto? É muito boa essa colocação, porque essa situação a gente vive com muita frequência no consultório, né? Muitas vezes o doente chega e ele diz nominalmente: Doutor, eu tenho medo de remédio. Doutor, eu não gosto de estar tomando remédio a vida toda. Doutor, esse de remédio, o barato não me resolve, só quem me resolve é o caro. E eu não quero ficar tomando isso, não. E essa, por mais, digamos, não digo nem surpresa, mas por mais estranha que possa parecer, todos os manuais médicos eles trazem essa como uma das indicações de cirurgia, que é o doente que tem boa resposta ao tratamento clínico, mas ele não pode fazer esse tratamento clínico ou não quer fazer esse tratamento clínico. E é facultado sim ao doente essa ideia de trazer a cirurgia para a mesa de conversa. Então, assim, para que o doente possa, digamos, tomar essa decisão em conjunto com o médico
com o cirurgião, com o clínico de uma forma adequada, é importante que ele tenha informação. Então, eu costumo dizer aos doentes no consultório: olha, cirurgia anti-refluxo é uma medida que vai lhe poupar remédio, que vai lhe dar um tempo muito bom, um período de vida muito bom sem refluxo, mas, infelizmente, a muito longo prazo, a recidiva não é infrequente. Então, às vezes o doente opera lá, faz a cirurgia de refluxo, passa 8, 10, 15 anos bem e depois o refluxo volta. Ele também precisa saber que a cirurgia tem risco. Qual é o risco da cirurgia, doutor? Eu vou morrer me operando? É muito difícil que isso aconteça. Os dados da literatura mostram que a mortalidade de uma cirurgia anti-refluxo é baixíssima, é praticamente desprezível. Mas o que a gente chama de morbidade, que é sintoma, digamos, uma reação adversa à cirurgia, levando por meio das drogas a reação adversa, essa pode acontecer com alguma frequência. Então a gente tem trabalhos mostrando em torno de 10 até 40%, por exemplo, de algum grau de disfagia no pós-operatório. Certo. É aquele doente que ia para o churrasco da família, cortava a carne, dava duas mastigadas e engolia uma patoca de carne lá e não sentia nada. E ele, com a válvula anti-refluxo, ele vai sentir. Então ele vai ter que mudar hábito, ele vai ter que mastigar melhor, ele vai ter que cortar essa carne de um pedaço menor. E isso tem que ser levado em consideração. Ele tem que saber disso antes, Antes. para que ele no pós-operatório não se veja com um problema para ele tão ruim quanto era o refluxo. Perfeito, Roberto. Muito bom. A gente chegou aqui no momento, a gente já identificou aquele paciente que tem uma indicação de ser levado ao procedimento cirúrgico, ou pelo menos conversado com ele a respeito dessa possibilidade. E aí vem um segundo passo, que eu acho que é fundamental, e você já até citou aí, que quais os exames pré-operatórios que são imprescindíveis para que você submeta. Eu imagino que a manometria esofágica talvez seja o exame mais importante, sem o qual você não indicaria uma cirurgia, com possibilidade de você transformar um determinado problema em outro, se esse paciente tiver um distúrbio da motilidade esofágica. Então, quais são os exames? Existe mais alguma coisa a respeito disso? Tá. Meio que retornando para o que a gente falou anteriormente, o mais importante para o doente que vai ser submetido à cirurgia anti-refluxo é ele estar bem estudado, ele estar bem diagnosticado, para que a gente possa passar uma segurança maior do sucesso do tratamento. Então, a cirurgia, na técnica habitual que a gente faz, ela age em três situações. Uma é trazer o esôfago para dentro do abdômen. A outra é fazer uma válvula anti-refluxo, uma aplicatura. E a terceira é fechar o hiato para que esse esôfago não volte a atuar. Esse conjunto de situações precisa realmente a gente ter um estudo. Como é que eu vou trazer meu esôfago para dentro do abdômen se o paciente tiver um esôfago curto? Isso é uma condição que pode acontecer. O doente tem um esôfago muito curto e você não vai conseguir trazer. Anatomicamente curto. Exato, anatomicamente curto. Então você precisa ter um estudo anatômico. E esse estudo a gente pode e deve lançar a mão como primeira linha a endoscopia digestiva alta. Provavelmente esse doente já terá endoscopia, porque fez parte do seu diagnóstico inicial, mas uma endoscopia feita por um profissional experiente e que vai trazer informações adequadas para o cirurgião é importantíssimo. Além da endoscopia, um estudo de pH-metria eu julgo também fazer parte dos exames imprescindíveis, porque com ele você tem a segurança de que o sintoma que o doente tem é realmente secundário ao refluxo. Então, só para esclarecer a nossa audiência, o que é a pH-metria? O doente vai na clínica, coloca um probe, uma sonda, que vai até a parte final do esôfago. Essa sondinha é conectada num aparelhinho, tipo um aparelho celular, e ele vai ficar 24 horas com essa sondinha. E ela vai detectar todas as vezes
que houver uma variação de pH naquele ponto. Normalmente o exame de excelência é com dois detectores, um na parte final do esôfago, um na parte proximal. Então, toda vez que bater ácido ali, o aparelho vai gravar. Em paralelo, o paciente faz uma nota dizendo o que ele sentiu. Aí ele vai dizer, ó, de 11h30 eu tive tosse. De que 3 horas da tarde eu tive queimou. Aí a gente vai lá no aparelho e vai olhar, 11 horas, ele teve tosse. Teve alguma coisa aí, teve um episódio de refluxo que bateu aqui em cima. Então a correlação é 100%. A chance de que esse doente pare de ter tosse no pós-operatório vai ser Muito grande. se de outra forma o doente teve zero inflexões lá, não teve nenhum episódio de refluxo, ou teve episódio de refluxo e ele teve sintoma fora da hora, bota o pé atrás. Talvez a gente não consiga trazer alívio dos sintomas, já que esses sintomas provavelmente não são secundários ao refluxo. Então, colocar endoscopia, pH-metria de 24 horas e, como você citou, a manometria esofágica. Essa manometria, geralmente feita ali junto com a pH-metria, ela vai medir as ondas de contração do esôfago. Ele mede quão contrátil esse esôfago é e também vai medir o tônus do meu esfíncter. O esfíncter do esôfago é um músculo que deve ficar fechado o tempo todo e ele é para ter uma força de contração. E a gente consegue medir isso na manometria. Quando o doente tem esse esfíncter frouxo, é como você ter um liquidificador sem tampa na sua cozinha. Se tiver alguma dona de casa ou alguém, qualquer um que já tentou fazer uma vitamina ou um suco em casa com um liquidificador sem tampa vai saber o que eu estou falando. Se a tampa é ruim, na hora que o liquidificador passa a funcionar, esborra tudo. Borra tudo. Se esse liquidificador está muito cheio, mesmo se a tampa for boa, às vezes esborra também. Então isso nos dá pistas aí se esse doente vai realmente se beneficiar. Tem que ter a tampa boa, para ele não ter refluxo. Se a tampa está ruim, ele está tendo refluxo e eu posso trabalhar nessa tampa, aumentando o tônus dela e fazendo essa tampa ficar boa. Então eu diria 3 exames: endoscopia, pH-metria e manometria, esses exames específicos. E no geral, exames gerais, dependendo da condição clínica, parecer cardiológico, dependendo da condição clínica, a avaliação de um pneumo, se ele tem sintoma respiratório, e exames laboratórios gerais, função renal, um hemograma, um teste de coagulação. Acho que esses são imprescindíveis. Se você tem uma alteração que tenha dúvida na manometria, aquela na zona cinzenta ali, que não é nem um canto nem outro, você acha que é válido acrescentar um estudo contrastado desse esôfago? Você faz isso na tua prática diária ou acha que não tem indicação? Engraçado você colocar o bom e velho refeição de bário, né? A gente vê na faculdade Exato. a refeição de bário. O doente toma esse contraste baritado e ele tem uma consistência, né, mais parecida com comida realmente, e aí avalia a progressão desse contraste. E sim, pode ser de bastante valia, porque se você faz esse exame e ele não esvazia, ele não tem um clearance adequado, ou seja, você bota o contraste lá, ele tomou. Dali a um tempo você bate outro raio-x, ainda está cheio de contraste, orelha em pé. Perfeito. Então a gente tem que estar pensando que esse doente não está esvaziando bem, e se eu boto uma válvula lá embaixo, ele vai esvaziar ainda pior. Muito bom. Perfeito. Inclusive, eu gostei muito da relação com o liquidificador. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto, mas eu vou acrescentar isso no meu discurso. Muito bom a explicação. Inclusive, Eduardo, eu gosto muito dessa analogia do liquidificador, porque ela serve para muitas outras coisas. É verdade. Posso fugindo um pouco, mas posso dizer, ó, um liquidificador que está empenado, que ele não está em pé, se ele tiver meio deitado, a chance dele refluir também é Também é grande. muito grande, né? Então, se você bota pouquinho coisa no liquidificador, a chance dele refluir é pequena. Então essa analogia vale pra gente. Comeu e deitou, a chance de refluxo é grande. Muito bom.
Comeu refeição pequenininha, o liquidificador está pouco cheio, a chance dele refluir é menor, mesmo que a tampa seja ruim. Mesmo que a tampa seja ruim. Então são medidas clínicas que antes de chegar na cirurgia, certamente você recomenda, eu também recomendo, não coma e se deite. Coma em Verdade. pequenas porções. Nunca encha demais seu estômago, porque a sua tampa não é boa. Muito bom. Muito bom, porque o liquidificador vai ser o nosso estômago. A Exato. verdade é essa. Mas então vamos lá, a gente prossegue aí. A gente já diagnosticou aquele paciente, já fez a indicação do procedimento cirúrgico, a gente já submeteu, você já submeteu esse paciente à sua cirurgia laparoscópica, minimamente invasiva, e vem aí a questão do pós-operatório. Em relação ao pós-operatório imediato e talvez a gente extrapolando ao pós-operatório tardio desse paciente. Quais são as possibilidades de complicação? Você comentou que a morbidade do procedimento é muito pequena, perto de zero. Logicamente nunca é zero, porque todo procedimento cirúrgico ele contém ali uma potencial de complicações. Né? Mas quais são as complicações mais comuns, não complicações fatais, mas no dia a dia do paciente que se submete à cirurgia anti-refluxo? O que é que você me diz? Boa. Eu vou pedir licença, só um pouquinho, para antes de falar de complicação do pós, fazer aqui uma breve menção de como essa cirurgia é feita, né? Você colocou aí, deu uma pincelada, laparoscopia, minimamente invasivo, e aí eu queria só reforçar isso, tá? A técnica cirúrgica mais frequentemente usada, como a gente falou, é uma funduplicatura com fechamento da hérnia de hiato. Isso é alcançado com a cirurgia por laparoscopia, na qual a gente faz 5 furinhos na barriga do paciente. Com esses 5 furinhos localizados ali estrategicamente, tanto para nos dar um bom campo operatório como para ficar escondidinho, a gente consegue fazer a cirurgia, que é uma cirurgia que não demora mais do que hora, hora e meia. É uma cirurgia tida como de baixa complexidade por conta desse arsenal tecnológico que a gente dispõe, inclusive podendo dispor inclusive de cirurgia robótica. E com isso a gente consegue fazer essa cirurgia em torno de hora, hora e meia. O doente entra no hospital 2 horas antes de se operar, sai 12 a 18 horas depois da cirurgia. Então, um dia só de internamento é suficiente e ele sai bem, ele sai com autonomia. Então, não é aquela cirurgia que ele vai se operar e vai precisar de alguém dando banho nele, trocando a roupa dele, ou fazendo comida para ele. Não precisa. Ele sai com autonomia, ele sai com pleno das suas funções, tá? A gente pede 7 a 10 dias de afastamento das atividades habituais e em torno desse período de 7 a 10 dias, a gente faz uma revisão cirúrgica e libera ele para dirigir, para namorar, para passear, para o seu dia a dia, desde que não envolva esforço físico. Academia, esporte de contato, pegar peso, 45 dias para evitar a formação de hérnias de parede abdominal. Então, assim, essa era só um highlight, digamos assim, sobre a cirurgia em si e sobre eventuais problemas que ela pode trazer, tá? Sobre a sua pergunta diretamente agora. Problemas relacionados à cirurgia. Toda cirurgia, mesmo minimamente invasiva, envolve corte. Se cortou, tem risco de sangrar. Se abriu a continuidade da pele, tem risco de infecção. Então, eu diria, sangramento e infecção é risco para toda cirurgia. Hoje, muito bem controlados. Perfeito. Então, controlar infecção no pós-operatório ou no transoperatório é muito tranquilo. A gente tem material finamente esterilizados. A gente trabalha em centro de excelência e todos os hospitais que fazem, se dispõem a fazer, tem que estar com essa situação controlada. A parte de sangramento é muito minimizada porque são cortes pequenos, a gente usa material de energia muito preciso. Então, infecção e sangramento são riscos, são quase desprezíveis. Em relação à cirurgia especificamente,
complicações específicas dessa cirurgia. O que é que pode haver? A gente opera muito pertinho do baço. O estômago tem uma relação muito próxima com o baço. E, inclusive, um dos momentos da cirurgia é você ligar alguns vasos para poder fazer essa aplicatura mais bem feita. Então, pode haver lesão no baço. Chance disso acontecer em boas mãos, quase nula, mas é uma possibilidade. Possibilidade. Outro risco associado, manipulação mal feita, exagerada, não conforme nas vísceras. Aí você pode perfurar uma víscera, perfurar o esôfago, perfurar o estômago. Mas essas são situações realmente de exceção, tá? Muito raras, muito incomuns e que a gente raramente ouve falar, mas que estão descritas. Estão descritas na literatura. Sobre o pós imediato, o que a gente pode ter, e que sempre também faz parte de pós-operatório, é risco de trombose venosa. Praticamente nulo. Trombose nas pernas. Isso acontecia naquelas cirurgias de grande porte, o doente fica muito tempo acamado. Mas como eu falei aqui, o doente opera no outro dia e vai embora. Com 3 horas ele se levanta da cama, então esse risco é também muito pequeno. E onde é que chega, não os riscos, mas situações que são um pouco mais frequentes? Eu colocaria a primeira e eu diria mais importante é a disfagia. Então o doente no pós-operatório ele pode experimentar em até 20 a 30% dos casos algum grau de disfagia. Explica mais ou menos aí o que é que significa a disfagia. A disfagia é justamente a dificuldade em deglutir. Então, como a gente falou antes, a cirurgia é feita para evitar refluxo, mas ela pode, em algum grau, atrapalhar o fluxo alimentar. E aí, existem artifícios no intraoperatório para a gente minimizar isso. E se a gente segue tudo direitinho, isso vai lá para baixo, mas ainda assim pode acontecer. Então, eu sempre tranquilizo o doente. Ele sai de alta com 15 dias de dieta pastosa, cremosa, com consistência de iogurte. Então, às vezes ele sente falta de mastigar, mas é preciso para que ele não imponha uma carga grande na área da cirurgia logo nos primeiros dias. E aí a gente reintroduz aos poucos. Gradativamente. Comece comendo uma carninha de primeira, ou uma carninha moída, um franguinho picado, e aí você vai introduzindo situações que aos poucos vai acostumando essa passagem. Ainda assim, tem um grupo de pacientes que pode ficar com algum grau de disfagia e eu posso recorrer de vocês, endoscopistas, para eventualmente fazer algum tipo de dilatação no pós-operatório. É comum? Não, mas é uma arma que a gente pode ter. E às vezes retirada de corpo estranho, alimentos que ficam impactados, né? A gente já teve essa experiência juntos, né? A gente teve, estou trazendo aqui, né, um fato notável, digamos assim, né? Tinha um paciente que a gente operou que era fanático por sushi. Fanático por sushi. E ele dizia que quando comia sushi tinha muita azia, tinha muito queimou. E aí quando operou, ele disse, eu vou comer sushi agora para ver se essa cirurgia é boa mesmo. E ele, sei lá, acho que tinha menos de 15 dias, ou pouco mais de 15 dias de operado. Comeu sushi, como diz o pessoal, de com força. De com força. E quem estava no setor de endoscopia não na tranquilidade. Então, esse doente, contrariando as orientações da gente, comeu um volume muito grande, não mastigou adequadamente, ansioso, e terminou que impactou na válvula. Ou seja, a área lá onde estava operada, que estava mais justinha, acumulou comida e ele ficou com um bolo de comida ali. De forma que mesmo o esôfago dele, tendo uma contração boa, não conseguiu expelir. E aí a gente lançou mão do endoscopista e você pode relatar essa experiência. Vou relatar porque é uma experiência muito impactante. Eu estava lá na tranquilidade dos meus exames eletivos e de repente chega essa urgência, uma suspeita de impactação alimentar. Quando eu entrei para fazer a endoscopia, o paciente, o esôfago dele era um sushi, do início até o fim. Então eu passei, acho que mais de 1 hora para tirar todo o conteúdo ali do esôfago, liberar para clarear aquele esôfago.
E interessante que durante todo o exame eu fazia assim, muito amigo, doutor Luiz. Mas é isso, né? Essa cooperação, essa interação entre clínica, cirurgia, endoscopia, eu diria que é fundamental, né? Pegar o gancho desse caso para dizer que esse doente do refluxo, ele não deve ficar desamparado, digamos assim, em nenhum momento da multidisciplinaridade. Perfeito. Esse doente, ele precisa, por mais que ele vá ser operado, ele essencialmente precisa manter os cuidados clínicos. Ele precisa estar bem orientado do ponto de vista clínico, ele precisa estar sendo acompanhado com exames periódicos no pós-operatório, eventualmente com realização de exames novamente. Então, essa interdisciplinaridade é Isso, é importantíssima, né? verdade. E, e uma situação engraçada desse caso específico, que eu acompanho até hoje, é paciente no nosso consultório, e ele diz para mim, brincando, mas eu noto que não é tão brincando assim. Esse doutor, o senhor demorou muito a me operar. Eu devia ter me operado. Minha vida hoje é outra com essa cirurgia. Porque antes, mesmo tomando todo tipo de medicação, ainda tinha muita azia e hoje eu me esqueci o que é azia. E aí vem o ponto em minha defesa, né? Por que que a gente demorou a indicar a cirurgia? É aquilo que a gente falou no começo. A gente precisa ter esse doente na mão, esse paciente na mão, que ele esteja realmente entendendo o pós-operatório, como será. Entendendo que ele não tem resposta adequada ao tratamento clínico, porque Perfeito. aí ele se convence. E mesmo tendo que fazer endoscopia de urgência eventualmente, mesmo tendo algum entalo eventual, ele está bem amarrado e está vendo muito mais as vantagens que ele ganhou com a cirurgia do que eventuais empecilhos. Então, esse doente teve impactação, eventualmente fica com alguma dificuldade, mas ele está feliz, ele está satisfeito Muito porque ele bom, não tem mais refluxo. muito bom. Essas colocações de Luiz, doutor Luiz, agora, para mim foram fundamentais, porque isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes. O paciente que tem a doença do refluxo, ele precisa entender do que é a doença do refluxo, para que ele tenha a concepção de às vezes o tratamento falha ou às vezes a doença recidiva, quais as alternativas. Então, um dos propósitos da concepção desse podcast voltado à doença do refluxo é justamente essa: é a gente trazer um conhecimento para o paciente que quer ter o acesso a esse tipo de informação. E isso faz total diferença para o paciente, quando ele consegue compreender a doença dele minimamente, sem ser um médico, ele consegue trabalhar isso de uma maneira bem mais adequada. E continuando aqui a respeito das complicações de cirurgia, aí uma dúvida minha, e muitas vezes eu comento isso com alguns pacientes, que perguntam a respeito do procedimento cirúrgico. A determinado momento eu escutei, acho que num congresso, e talvez isso tenha modificado com o passar do tempo, que o paciente que se submete ao procedimento cirúrgico para tratar o refluxo, uma percentagem alta, e eu acredito, na época que eu escutei isso, representava 50% dos pacientes, num período aí de 5 a 10 anos, esses pacientes eles já voltam a ter necessidade do uso dos prazóis e as outras medicações. Isso corresponde à realidade, isso modificou com a evolução do procedimento cirúrgico. Eu costumo dizer aos pacientes no consultório é que a cirurgia tem, digamos assim, um prazo de validade. Quando a gente opera um doente com uma funduplicatura, a gente diz ao doente, olha, semelhante a um produto que está na prateleira do supermercado, a gente vai ter um prazo de validade aqui. Depois desse prazo de validade, não significa que está tudo perdido, mas não é tão certa essa permanência da barreira mecânica do antirrefluxo. Então, esse tempo é muito variável. O que eu coloco para os doentes é que se ele viver tempo suficiente, ele invariavelmente vai voltar a ter alguma queixa de refluxo. Mas é muito variável. A gente já viu situações de doente com 5 anos e já está tomando medicação Medicação. novamente.
E a gente tem doentes no consultório que tem 15 anos, tem 20 anos de cirurgia anti-refluxo e ainda não se lembra o que é ter azia. Isso certamente passa por aspectos técnicos de quem faz a cirurgia, da maneira como ela é feita, da extensão da válvula. São aspectos técnicos cirúrgicos. Passa por isso, com certeza, mas também passa pelo O comportamento do comportamento paciente. do paciente. Uma coisa que hoje mesmo, antes de vir para cá gravar, eu fiz o consultório e eu disse a mais de um paciente, porque a gente atende paciente de refluxo com alguma frequência. O tratamento do refluxo são dois pilares. Um é comportamental, o outro é médico, seja clínico ou cirúrgico. Tudo bem. Então, se você tem uma estrutura que se sustenta em dois pilares e você tira um, essa estrutura vai ruir. Cirurgia perfeita, tratamento clínico otimizado. Se eu não tenho aqui essa medida comportamental minimamente sendo seguida, minha estrutura vai ruir. Se eu ando aqui com uma cirurgia bem feita, com um tratamento clínico otimizado e uma medida comportamental mínima, eu não preciso criar um soldado espartano disciplinado, não, Eduardo. Basta que eu tenha comportamentos Comportamento. mínimos. Exato. Aqui, essa minha estrutura se sustenta e se sustenta por muitos e muitos anos. Então, às vezes, esse doente que fez a cirurgia estava muito bem e deixou de ficar muito bem, é o doente que ganhou muito peso. E aí, o aumento na pressão Exatamente. abdominal favorece refluxo. É o doente que está tomando 10, 15 cafezinhos no dia. É o doente que come muita gordura, muita fritura, e já tem estudo mostrando que uma dieta muito rica em fritura e gordura favorece refluxo. É um doente que ingere muito álcool. Então, assim, a cirurgia, assim como o tratamento clínico, ela não é um colete à prova de balas. Ela vai ser uma proteção, um ajuste, mas que precisa minimamente da cooperação do paciente, da ajuda do paciente Muito bom. e da nossa vigilância. Nós, como médicos, estamos ali vigiando o paciente para guiá-lo nesse caminho que é a vida boa após o tratamento. Após o tratamento. Perfeito. Conhecimento da patologia e das complicações é fundamental. Eu coloquei aqui algumas coisas aqui no checklist, eu queria tirar dúvida com você. E tem uma pergunta aqui interessante, e ela é o seguinte: quais são os erros fatais, entre aspas, que muitos pacientes cometem ao adiar a cirurgia anti-refluxo? Existem erros fatais? Existe a culpa, entre aspas, do gastroenterologista clínico que quer segurar aquele paciente? Existe esse tipo de relação? Extrapolando aí para você fazer um apanhado geral, você pergunta o seguinte: quais são os segredos dos pacientes que são bem-sucedidos com o procedimento cirúrgico? Vamos O lá. que é que tu acha? Me conta aí. Vamos lá. Erros, digamos assim, ou falhas que retardam a cirurgia é você ir de encontro às indicações formais. Então a gente tem indicações formais, por exemplo, como a gente falou, uma hérnia de hiato muito grande. O doente tem uma hérnia de hiato muito grande e insiste no tratamento clínico, ele vai ter períodos talvez curtos, muito bons, e depois vai ficar muito ruim. E aí lá na frente, quando ele opera, ele vai dizer, puxa, eu devia ter me operado antes. Então, diante de uma indicação formal, como hérnia de hiato muito grande, uma esofagite complicada, com estenose, uma esofagite muito grave e rebelde que não responde adequadamente, um doente que refluxa muito volume ao invés de acidez. Se você retarda muito tempo, você só está perdendo tempo. E em relação a segredo de sucesso, lembra dessa situação dos pilares. Eu acho que isso daí é fundamental, é uma analogia que eu levo para meu consultório no dia a dia, que os pacientes, se eles entenderem isso, eles vão ter uma vida longa e saudável longe de refluxo. É um pilar. É o seu comportamento como paciente e é a nossa atuação como médicos. Isso junto, em sincronia, funcionando bem, é segredo que não é segredo, que está aí para quem Para quem quiser quiser fazer, fazer. né? Exatamente. Então é isso.
É verdade. Então, nós identificamos que o paciente tem a doença do refluxo, conseguimos identificar aqueles pacientes que se candidatam e vão ser bem-sucedidos na doença, no tratamento cirúrgico. Esse paciente faz os exames necessários, fundamentais, imprescindíveis no pré-operatório para que essa cirurgia seja totalmente eficaz. Esse paciente é operado, tem uma alta hospitalar, ele vai para casa com todas essas recomendações, né, na vigilância de potenciais complicações, respeitando o que Luiz chamou dos dois pilares, né, que é a parte técnica cirúrgica e a parte comportamental do paciente, ele consegue compreender. E, finalizando a coisa, é uma dúvida minha, eu pergunto: e aqueles pacientes que voltam a precisar do uso de medicações depois de 10 anos de procedimento? Existe possibilidade de reoperações ou o procedimento já naquela área solidificada é difícil e tem uma morbidade maior? Qual é a alternativa para esse paciente? Tá, o redo, né? O refazer, a revisional da cirurgia anti-refluxo é uma alternativa, mas ela é uma alternativa diante de uma falha percebida na cirurgia em si. Então, por exemplo, um hiato que abriu de novo e que tem uma válvula anti-refluxo migrada para dentro do tórax, indicação, ok. Um doente que abriu essa válvula, desgarrou essa válvula e não tem mais competência, ok. Mas num doente que está com a válvula em loco, está bem posicionada, a cirurgia não vai ser uma boa opção Vai. e a gente tem que recorrer realmente ao tratamento clínico. Só lembrar que o REDU, a revisional do refluxo, ela tem um potencial de resolução menor do que a cirurgia primária. Então, se o doente alcançou um bom resultado com a cirurgia primária, a gente pode oferecer a revisional, mas não gerar uma expectativa tão alta como foi da primeira, porque existe uma chance de que esse resultado não seja tão bom. Ó, Luiz, chegou aqui uma pergunta aqui da nossa audiência, uma pergunta muito pertinente, muito importante. Você falou a respeito da possibilidade de complicação, o paciente que come e vai se deitar logo, que a potencialidade de ele ter refluxo é muito grande. Existe alguma possibilidade do paciente que não tem refluxo ele ter esse tipo de sintomatologia e qual a repercussão disso? Que bom. Legal a pergunta. E a resposta para isso é direta num primeiro momento, mas deixando espaço. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O doente que tem a tampa boa do liquidificador, ou seja, o esfíncter esofagiano dele é bom, ele pode comer e ficar de cabeça para baixo, que não vai ter nada. Mas se esse doente tem esse esfíncter é, mais ou menos, digamos assim, e isso a gente está falando mais ou menos para trazer de uma forma fácil de entender. Isso é medido em pressão mesmo, em milímetro de mercúrio é uma pressão. Se esse doente tem um esfíncter totalmente hipotônico, comer e deitar para ele é veneno, é o que a gente falou aqui. Se o doente tem um esfíncter excelente, é muito bom, ele pode comer e ficar de cabeça para baixo plantando bananeira, que ele não vai ter refluxo. Esse- Essa situação intermediária, que o esfíncter não é tão hipotônico e ele não é tão bom, esse doente eu não aconselharia que adotasse esse hábito. Como a gente não tem como saber quem é esse doente, a gente não sabe no dia a dia, olhando para o doente, o teu esfíncter é bom, o teu não é. Então, como a gente não sabe, a orientação é dê um intervalo entre comer e deitar. Eu escutei já em algum lugar, eu não me lembro exatamente a fonte, isso não fui eu que inventei, mas eu já escutei que hoje em dia uma orientação para um bom sono seria 3 horas, em torno de 3 horas sem comer, 2 horas sem tela, porque ele vai conseguir com isso diminuir os estímulos para dormir bem e vai estar com o seu estômago
não vazio, mas o componente líquido do estômago vazio, e refluir sólido é bem mais difícil. É Aí não é verdade. um refluxo, é uma regurgitação. Verdade. A outra mensagem que eu vou transmitir aqui para o meu amigo Lima, que fez essa pergunta. Eu acrescentaria todas essas coisas que o doutor Luiz falou, dizer o seguinte, que durante o sono, naturalmente, o tônus da musculatura, de uma maneira geral, ele é mais relaxado, mais lento. Inclusive, o próprio esvaziamento do estômago, a peristalse, aquele movimento que esvazia esse estômago. Então, mesmo que o paciente não tenha alterações daquela transição esôfago-gástrica, daquele esfíncter esofágico inferior, é possível que ele possa ter algum tipo de refluxo. Então, a recomendação de deitar após uma eliminação do conteúdo gástrico, ela é válida para todas as pessoas. Olha, a gente está chegando ao final aqui desse nosso bate-papo. Acho que foi extremamente esclarecedor. Né? A gente transcorreu, passou por vários aspectos, né, levando em consideração a importância do tratamento cirúrgico na doença do refluxo. Ela tem a sua localização, tem o seu papel, tem o seu espaço, não é? E os gastroenterologistas clínicos, eles têm essa consciência. Então, muito importante. De antemão, eu já vou agradecendo aqui a presença do meu amigo Dr. Luiz Fernando Evangelista, que durante muito tempo nós dividimos mesmo horário, mesmo local na realização de endoscopias, e isso criou uma amizade, um respeito e uma admiração muito grande. E aí eu deixo para o final, para o professor Luiz dizer para a nossa audiência, se as pessoas quiserem lhe encontrar, redes sociais, consultório, onde é que o pessoal pode encontrar? E muito obrigado, Luiz, pela sua presença e seu conhecimento. Olha, eu estou extremamente feliz de ter participado aqui com você e realmente foi uma satisfação muito grande. Muito obrigado por isso. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas e leve isso adiante e conte conosco. Se precisar mais vezes, se quiser mais vezes, já estou me convidando. Pode me chamar quantas vezes precisar. É um prazer grande, rapaz. E em relação à nossa atuação, hoje eu tenho uma atuação focada no Hospital Esperança. A gente faz consultório lá, a gente opera lá, a gente dá assistência aos doentes cirúrgicos de UTI que ficam internados lá no Hospital Esperança. Inclusive, atualmente eu estou gestor da unidade cirúrgica, então a gente controla lá eh, os plantonistas da emergência cirúrgica, a gente resolve situações administrativas da gestão cirúrgica no Hospital Esperança. E na rede social a gente tem lá o nosso Instagram, a gente fica meio que se mirando nos que já fazem isso há mais tempo, mas podem me encontrar no lf.evangelista, o arroba lf.evangelista. lf.evangelista, né? Isso, procurando lá Luiz Fernando Evangelista, deve achar a gente. Muito bom, Vai ser um rapaz. prazer interagir com a sua audiência também lá. Estou à Verdade. disposição para tirar dúvidas. Eu sempre respondo as perguntas que chegam, sejam lá no feed ou no direct. Às vezes demora um pouco, mas eu sempre respondo e quem responde sou eu mesmo. Então a gente pode interagir de uma forma bacana com a nossa audiência. Muito bom. Parabéns e muito obrigado. Beleza. Com essas palavras, a gente está finalizando aqui esse primeiro e tão especial episódio do Refluxo Cast, o podcast que quer dar voz à doença do refluxo. Para todos, um forte abraço e muito obrigado.